todos, eu sou o Ender Pedro e hoje nós vamos falar sobre a diferença dos controladores de carga MPPT e PWM. Então, qual controlador de carga eu devo comprar? Qual deles é mais eficiente? Um é mais barato, o outro é muito mais caro. Então, o que explica essa diferença de preço? Compensa eu comprar o mais caro e ficar com o mais barato? Vamos falar sobre a diferença de um e do outro, levando em consideração então preço, características técnicas e tudo mais sobre eles. Bom, para podermos entender então a diferença dessas duas tecnologias, desses dois controladores de cargas conhecidos no mercado, temos que entender que existem algoritmos diferentes dentro deles, no seu sistema. E para ficar claro, vamos pegar esse exemplo de dois canos. Começando então pelo PWM, nós temos um cano de diâmetro maior fornecendo uma quantidade de água para esse cano de diâmetro menor. Então essa passagem aqui é aberta e temos boa parte dessa água sendo desperdiçada, sendo essa parte em vermelho, onde o potencial é 10 litros por segundo e temos apenas 4 litros por segundo sendo aproveitados. No MPPT, então, nós vemos que esse cano ele se molda conforme o caminho, ou seja, nós temos perdas ainda, como mostra a parte em vermelho dos dois lados, mas o diâmetro maior ele fica menor aqui. E o que isso acontece? A velocidade aqui é maior do que a velocidade aqui, ou seja, a vazão ainda continua sendo a mesma, entrando 10 litros por segundo e saindo 10 litros por segundo. É basicamente a mesma coisa aí se a gente for olhar para essas duas tecnologias de PWM e MPPT. O que isso quer dizer então? O PWM funciona, ele não deixa de fazer o seu papel, que no caso é pegar a água que vem daqui para cá, mas ele não tem a mesma eficiência que o MPPT. Então o MPPT, diferente do PWM, ele tenta pegar o máximo de potencial que nós temos de fornecimento de energia. É como se fosse esse cano hidráulico que, quando a gente estuda um pouco de equação de energia em mecânica dos fluidos, a gente tem a relação de velocidade, pressão e tudo mais, ou seja, um é proporcional ao outro. O MPPT tenta relacionar tensão, corrente e potência para ter a maior formação de energia que podemos ter no nosso sistema. Vamos continuar aqui um sistema usando o controlador PWM e aqui um MPPT. Aqui está a informação dos nossos painéis, ambos com 990 watt-pico de potencial, e vamos considerar perdas e qualquer outros fatores. Aqui nós temos então essa quantidade de corrente entrando, sendo ela 26,55 amperes, e está sendo mantida a mesma corrente de saída, tá? Desconsiderando perda, porque a gente sabe que no PWM vai ser isso para menos, né? Por causa das perdas acaba abaixando. Já no MPPT nós temos a mesma corrente do PWM está entrando, só que sai uma corrente muito maior. Então como que isso daqui é possível, né? Já que entra isso de corrente e sai 41,25 de corrente. Para ficar claro isso daí então na nossa mente, no PWM o que ele faz é somar então a corrente de todos os nossos painéis que estão em paralelo aqui e mantém ela ou menor, como dizemos quando tem a perda, mas para a medida de análise estamos desconsiderando elas. Já no MPPT, o que ele faz? Ele pega o máximo de potencial de painéis que temos no nosso sistema e divide pela tensão do nosso sistema. Aqui estamos considerando 24 volts exato a medida de análise, porque sabemos que temos também tensão de equalização, de flutuação e outras coisas também, que fica para um outro vídeo aí que a gente vai explicar isso mais a fundo. Então, dividindo isso daqui por isso, nós temos a corrente resultante, sendo muito maior do que a corrente do nosso PWM. Então, voltando no exemplo que acabamos de ver, onde temos um sistema com controlador PWM e um sistema com controlador MPPT, temos que o MPPT é 35% mais eficiente do que o PWM. Então vamos ver
o potencial de watt pico dos dois sistemas aqui multiplicado a corrente de saída do controlador com a tensão do sistema, temos o mesmo potencial de watt pico. Então, o que esse controlador faz? Ele tenta moldar a tensão, corrente e potência para ter o máximo de potencial que podemos fornecer. Fazendo o que? Não é que ele transforma a tensão remanescente em corrente, mas ele aplica a lei de Ohm, dividindo então a potência de todos os painéis pela tensão do nosso sistema. Claro, cada fabricante vai dar essa informação de eficiência, de porcentagem, e sabemos que não é exatamente dessa forma, mas estamos desconsiderando as perdas, uma explicação mais entendida aqui para todos nós. Eu sei que esse é muito mais eficiente do que esse, e juntamente o preço também é muito maior do que esse. Então, quando temos sistemas com tensões muito altas, como assim? Vamos pensar em um sistema onde temos dois painéis desse aí de 330 watts, essa tensão de 37.3 volts em série, então em 48 volts, já que não atingimos, teríamos uma tensão resultante de 74.6 volts. Em 48 volts, utilizando o controlador PWM, teríamos essa tensão descartada. Aproveitaríamos então apenas essa corrente daqui, que seria mantida. No nosso controlador MPPT, ele pegaria então 660 watts dividido por 48 volts, que seria uma corrente de 13.75 amperes. Então já vemos a diferença aí da corrente de um para o outro, utilizando essas duas tecnologias. Então, com tensões remanescentes, o ideal para a gente termos o máximo de aproveitamento de energia seria trabalhar com o controlador MPPT. Agora vamos imaginar um cenário onde temos apenas a necessidade de abastecer alguns equipamentos de potências pequenas por curtos prazos, e apenas um painel de 150 watts em 12 volts seria o suficiente. Então, para que eu vou utilizar um controlador MPPT, sendo que o PWM já resolveria meu caso? E aí eu não tenho intenção de aumentar esse sistema. Eu estaria gastando mais dinheiro apenas para ter uma tecnologia mais inteligente, mas a outra já seria o suficiente para mim. Então esse foi o vídeo de hoje.